Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre odores e mau cheiro em condomínios. Isso mesmo, o negócio não tá bom. Por que não tá bom? Como resolver esse problema? Bom, vem com a gente, vem comigo. Os nossos convidados de hoje, dois convidados especiais, um vindo diretamente do Rio de Janeiro, chegou agora há pouco para gravar com a gente, um prazer enorme, meu amigo Antônio Carlos de Luca, síndico profissional de muito sucesso lá no Rio de Janeiro, síndico 5 estrelas recentemente, prazer enorme ter você com a gente. Prazer todo meu, Ricardo, é muito bom estar aqui, já desejava isso há muito tempo. Vamos contribuir aí com o universo condominial aí no Brasil. Com certeza. E recorrente em nosso programa, Ricardo Costa Almeida, síndico profissional, advogado e quase um apresentador aqui do programa. Bem-vindo novamente. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Antônio, que veio do Rio de Janeiro para nos prestigiar, né, e compartilhar toda essa gama de informações aí que ele, durante esses anos, amealhou. Fora que você também tem 5 netos, é avô de 5 netos. Esqueci sim. de falar isso na apresentação, me desculpe, que talvez seja a coisa mais importante do seu currículo. É o meu orgulho são meus netos. Antônio Carlos, começar com você, já que você veio do Rio de Janeiro, é um prazer enorme ter você com a gente, falando sobre esses odores e maus cheiros. Eu moro num condomínio antigo, aqui em São Paulo, aqui pertinho, e condomínios antigos, como é muito caracterizado no Rio de Janeiro, né? A gente tem na Zona Sul, principalmente, muitos condomínios com a construção de muitas décadas. É um problema que não é distante de acontecer, até comum. Não. Na verdade, tipo assim, vem muito dessa característica da construção dele e do tempo realmente do que existe o condomínio, né? E aí você pega vários fatores. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai falar sobre condomínios antigos. A engenharia, naquela época, é uma coisa completamente diferente de hoje em dia. Os materiais que eram utilizados naquela época são completamente diferentes de hoje em dia. A forma de tratar, né, uma porta, uma janela, é completamente diferente. E o pessoal naquela época não tinha noção do que depois de 30, 40, 50 anos, o que ia acontecer. Porque era um espaço muito curto de tempo que eles tinham para poder falar sobre as respostas em cima dos materiais que eles utilizavam. E aí, depois de 40, 50, 60 anos, você vê que uma das características é um odor diferenciado nessas construções, né, nesses edifícios, muito proveniente dos materiais e das técnicas que eram usados antigamente, né? E tem muito condomínio que realmente sente muito isso e acaba desenvolvendo junto com os seus síndicos, independente de serem orgânicos ou profissionais, projetos para que se possa mudar isso, né? E fazer com que o ambiente seja mais agradável, às vezes até mais salubre. Isso entendeu? É uma coisa importante, porque claro. A gente, desculpa te interromper, aqui eu sou igual o Faustão, tá? Eu vou interrompendo. A gente muitas vezes acha que o problema é o cheiro, o odor, né? Mas o odor é talvez o menor dos problemas que está mascarando um problema de saúde, de umidade, de esgoto, que pode trazer principalmente para as crianças que a gente não tem conhecimento, né? Esse é um ponto importante. Antigamente, por exemplo, o pessoal usava muito tubulação de ferro, né? De cobre, e isso acumula muito resíduo, né? Dentro dele. Então, o que acontece? Tem condomínios que às vezes você chega lá, dá um problema no barbará, né? E aí você vai trocar, quando você retira aquela tubulação, mal passa um fio de cabelo de água, um dedo, e de tanto acúmulo de resíduo, e aquilo traz mau odor, mas principalmente é um problema que também traz falta de qualidade para a saúde de quem está ali. Então, Perfeito. Tipo assim, são ações que os condomínios, uma hora ou outra, eles têm que implementar, não adianta. E, Ricardo, isso é um problema, o Antônio Carlos falou, uma hora ou outra tem que implementar, né? Uma hora ou outra tem que resolver. Aí você pensa, resolver um problema de encanamento num condomínio inteiro, porque a gente tem muito que também não é muito distante de acontecer nesses condomínios, mudou o quarto andar, por exemplo. Aí o quarto andar vai fazer uma reforma completa na unidade, inclusive a parte de encanamento.
E aí, o que ele arrumou no dele desregula o prédio inteiro porque era tudo antigo. Já teve alguma experiência nesse sentido? Várias. É recorrente. Toda vez que houver esse tipo de odor muito forte no condomínio, não é só na área de uso comum, não. Nas unidades autônomas também ocorre. Eu sempre, por analogia, eu considero que ali existe uma doença, como se fosse uma dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, sinal que no seu organismo alguma coisa está errada. O odor em condomínio, constantemente, alguma coisa naquele prédio está errada. Então nós temos que investigar e descobrir a causa da doença. Nas reformas das unidades autônomas, muitas vezes o quê? O pedreiro deixa cair areia dentro da tubulação. No banho, nós não percebemos, mas constantemente fios de cabelo vão para a tubulação. E aí fica uma bola. Na pia do banheiro, gordura do banheiro não, da pia da cozinha. Uma bola de gordura se acumula dentro do cano. Aqueles condomínios mais antigos, como bem falou o colega, que a tubulação ainda é de ferro e cobre, pior ainda. Como resolver? No mercado existem algumas empresas que prestam esse tipo de serviço. Eles vêm lá com o aparelhinho e vai enfiando aquele cano, e vai limpando. O problema é, síndicos, tome cuidado. Você, consumidor, tome cuidado. Algumas empresas, estou falando algumas, são poucas, usam de má fé. Elas introduzem aquele cano, muitas vezes 5, 10, 15, 20 metros adentro e depois cobram por metro. É uma fortuna. Aí depois esse condômino, que recebe a nota fiscal para pagar o borderô, acha que o condomínio ou o síndico ou o zelador está em conluio com aquela empresa. Por isso que eu falo, síndicos, tomem cuidado para proteger a honra de vocês. Orientem os seus condôminos a acompanhar a obra. Permita que a empresa introduza aquele cano que ele vai girando a cada 1 metro. Introduz 1 metro, abre a água para ver se a água flui. Se a água fluiu, o entupimento resolveu. A água não fluiu, permita que introduza mais 1 metro. A água fluiu, acabou. Porque senão eles vão lá e introduzem 5, 10, 15 metros. Ah, tá vendo? Desobstruiu. Então, é comum, muitas vezes, aquele morador da unidade ali autônoma responsabilizar o síndico, achando que o síndico está em conluio com aquela empresa. Está ganhando dinheiro. Mentira. Popularmente fala, está ganhando dinheiro, mas não é isso daí. Então, cabe ao consumidor, ao condômino, não é isso? Sim. Observar e ficar esperto. Antônio Carlos, a gente tem uma situação que ele levantou muito bem, o Ricardo, da questão de reformas nas unidades. Um amigo meu outro dia chegou no apartamento dele, ainda bem que tinha acabado de iniciar o problema, estava num dos banheiros, não sei exatamente, estava tendo um vazamento de cocô. Estava caindo o esgoto dentro da casa dele. Agora, ele percebeu rapidamente, ele tinha acabado de chegar, viu e chamou para o zelador, eles estancaram o problema, depois limparam, foi um problema pequeno. Agora, você imagina, se ele está viajando, acontece isso numa sexta-feira, daqui a pouco o cara chega numa segunda na casa dele, vai ter um mar de merda, para falar o português correto. Esse é um ponto delicado, né? Já peguei situação que não foi questão de obra dentro do apartamento, ele pegou. Por exemplo, no condomínio onde eu moro mesmo, eu fui o primeiro síndico do condomínio, síndico de entrega, né? Foi ali que eu comecei a minha vida condominial. E aí uma das coisas que a gente mais pegou no início foi esgoto obstruído. Tiveram pelo menos uns 8 ou 9 apartamentos no primeiro e segundo andar que tiveram problema de retorno de esgoto. Depois o pessoal foi fazer um levantamento e descobriram, né? Foram falar que, tipo assim, alguns funcionários da época da obra ficaram insatisfeitos porque estavam sendo mandados embora, não sei o que eles fizeram. Boicotaram. Eles jogaram cimento para dentro das tubulações. E aquilo, em algum momento, fazia com que todo o esgoto que descia do prédio chegava em algum momento, ele parava, né? Porque tinha obstrução, ele voltava. E quando ele voltava para os apartamentos do primeiro e segundo andar. Eu mesmo, na época, era síndico, mas fiquei 11 horas da noite, meia-noite, 2, 3 horas dentro da casa com o morador, né, porque era meu vizinho, né,
puxando o esgoto para fora da casa dele, com realmente situação lá desagradável por causa disso. É complicadíssimo. Não, e fora que você tem um problema que muitas vezes o piso, depende do que é o piso, de qual material, que ele estraga e você tem que trocar o piso inteiro. E aí depois o morador ele acaba tendo que ter uma briga jurídica. Nesse caso, a grande maioria não, entendeu que o condomínio não tinha nenhuma responsabilidade em cima daquilo, porque ainda não tinha subido a manutenção, ainda estava nas garantias da construtora junto da obra, mas todos eles foram procurar a construtora para buscar o ressarcimento dos seus itens, porque teve piso que estragou, armário que estragou, cama que estragou. Pelo menos 90% de quem buscou esses seus direitos conseguiu ter o ressarcimento. Mas, tipo assim, imagina no psicológico. A história que você vai lembrar pro resto da tua vida. Tipo assim, pô, entrei na minha casa nova, depois de uma semana, um mês, quando eu tava lá, voltando esgoto para da minha casa. Ninguém suporta isso. E uma memória afetiva, um trauma, não vou dizer que é um trauma absurdo, mas chega de ser um trauma, né? Você vê a sua casa encoberta de esgoto, né? Sim. É um negócio, no mínimo, dá asco. Tem também as concessionárias, né? Porque muitas vezes, aí falando mais de área comum, a questão do esgoto, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito problema disso, não sei se você já pegou, mas e deve ter outros tipos de problemas. Ele vem do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é uma cidade praiana, tem outros tipos de problema, piores do que as cidades não praianas. Eu quero falar isso no segundo bloco com você. Tem muita gente aqui que assiste gente do Rio, Recife, muita gente do Nordeste, então, de maneira geral, então eu queria falar. Mas a gente tem essas voltas de problema, de problema da concessionária mesmo, né? E aí a gente tem que resolver de maneira rápida e pedir também um retorno financeiro dos nossos custos, né, Ricardo? O ressarcimento o condomínio sempre terá o direito de pedir o ressarcimento à concessionária que causou prejuízo ao condomínio, sempre. Mas o condomínio ele pode trabalhar com prevenção. Os edifícios novos hoje construídos, todos eles têm caixa de gordura, caixa de retenção, tem vários tipos de caixas que evitam com que o esgoto da rua venha a entrar na tubulação do condomínio. Essas caixas é uma dessas formas de proteger o condomínio. Tanto ela protege as unidades autônomas e as áreas comuns, quando o esgoto é despejado, não é isso? Quanto protege para que o esgoto da rua não adentre ao condomínio. O odor, dentro tanto da unidade autônoma quanto nas áreas comuns, quando ele chega a atingir o condomínio, muitas vezes é porque faltou dentro dos ralos uma tampinha que ela reveste. O ralo está aqui, dentro do ralo tem uma tampinha que protege esse ralo dos odores, para que o líquido não retorne. Então, quando estiver com odor, o ideal é procurar. O odor você vai seguindo, né? Onde é mais forte, mais fraco. Sim. E ali você vai encontrar, olha, o problema está aqui, para não quebrar todo o condomínio. O nome desse ralo é um ralo sifonado. Sifonado. Ele faz uma curva embaixo, se acumula água ali embaixo e o odor que provavelmente voltaria pela tubulação, a água não deixa passar. Tem muito local e muito apartamento, já peguei isso em condomínios que a gente administra, que a construtora entrega dizendo que entrega com esse tipo de sistema e não entrega. Aí, por isso, da importância de condomínios recém-entregues, de você gastar um dinheiro, que não é tão pequeno, com um engenheiro perito para verificar se tudo que foi prometido foi entregue. Deixa eu interromper vocês, o papo tá demais. Acho que eles erraram os convidados, porque 2 convidados muito bons no mesmo programa, o programa vai embora. Eu quero falar sobre outros tipos de odores também. Então, por exemplo, gás, que é um odor que incomoda e pode ser perigoso, depende do sistema. Eu tenho também aquele cigarro, charuto, cigarrinho do capeta, né? Que também é um grande problema. Quero falar sobre condomínios novos, que você já deu uma abordagem, e quero falar sobre cidades praianas que têm algumas particularidades. Então temos um representante aqui do Rio de Janeiro e temos que falar. Tá gostando do programa? Já curtiu, já comentou, já deu seu like, já seguiu, já compartilhou? Faça isso, nos ajude a divulgar, disseminar essa informação. Sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá!